Renato dependência fica evidente na vitória sobre o Botafogo. Sim, vocês devem ter percebido o Corinthians, após a expulsão do Marçal do Botafogo, o Botafogo até estava melhor no jogo, após a expulsão o Corinthians passou até a ter um pouco mais da posse de bola, começou a controlar o jogo, entre aspas, aí, mas sem aquele objetivo, né? Sem de fato ameaçar o Lucas Perry, goleiro do Botafogo. Até que no segundo tempo o Luxemburgo faz algumas alterações e entre elas entra o Renato Augusto, que aí sim começa a dar qualidade nesse meio de campo. Ele e o Matias Rojas conseguiram criar bastante, gerar ali jogadas ofensivas também pelas laterais, utilizando muito o Matheus Bidu, o Bruno Mendes, o próprio Fagner também, que jogou, auxiliou bastante. O Bruno Mendes é um zagueiro que chega também muito à frente e trouxe o Moscardo para o jogo também, então conseguiu ter essa dinâmica ali. E o Renato Augusto, quando entra, muda o jogo, como eu falei para vocês, né? O Corinthians passa a ter muito mais criação e isso ficou muito evidente. É um debate antigo que a gente tem, né? Os jornalistas, todo mundo que cobre o Corinthians, que de fato não tem um outro jogador que consiga dar o equilíbrio que o Renato Augusto dá, tanto ofensivo até defensivo também, porque é um cara que quando o Corinthians toma a bola, é um cara que consegue segurar a bola ali, né? Tem um controle de bola, consegue dar um passe de primeira, puxar um contra-ataque, então é um cara que tem muita qualidade e o Corinthians não consegue substituir esse jogador. O Matias Rojas até é um cara de criação, o Luxemburgo utilizou ele pelo meio, mas não é muito a dele, né? Ele tá longe de ter a qualidade que o Renato Augusto tem. É muito bom jogador, mas ele sobressai mais ainda quando tem o Renato Augusto ao seu lado, porque os dois conseguem se entender, né? O Matias fica mais ali pela beirada do campo, onde ele gosta, pelo lado direito, e aí o Renato cadencia mais o jogo pelo meio de campo. Quando você joga o Matias pro meio, ele fica um pouco perdido, a gente viu isso, né? Ele não é muito esse cara desse passe que o Renato Augusto tem, né? De pensar muito rápido assim. Então, quando o Renato entra e o Matias vai para a posição dele, o Corinthians melhora e passa a criar mais, passa a ter mais volume de jogo objetivo, né? Aquele volume de jogo que você chega, que você finaliza, o Corinthians conseguiu finalizar muito até que achou o gol do Gil ali, né? Ele cabeceou e no rebote ele fez o gol, um cruzamento ali, um belíssimo cruzamento do Matheus Bidu, mas muito oriundo desse volume de jogo, que as substituições que o Luxemburgo fez acabou gerando ali, né? O Renato Augusto tem, acho que não é nem só o passe, né? Mas é uma liderança que ele passa também para os jogadores que estão em campo, aquela confiança, né? Um jogador muito experiente, ídolo, quando ele está em campo, a garotada fica até mais segura, né? O Wesley, com certeza, se sente muito mais à vontade com o Renato Augusto em campo, até pelo fator liderança que ele passa, né? O Renato Augusto é multicampeão pelo Corinthians, ídolo, acho que é o mesmo ponto do Gil, do Cássio, né? Quando esses caras estão em campo, passa uma confiança para a molecada também, né? Então o Renato entra e consegue mudar ali o jogo. O Corinthians precisa achar alguém para substituir o Renato Augusto ou pelo menos para revezar, né? Porque ele é um cara que clinicamente ele não consegue estar bem, já tem uma certa idade e o Corinthians sempre passa por isso, né? Fica nessa Renato dependência e não consegue buscar um substituto para o Renato jogar jogos importantes. É melhor você ter o Renato só para jogar jogos importantes ali e um outro jogador para jogar os outros jogos e você fazer um revezamento saudável, até porque é um jogador já muito veterano e o histórico de lesões pesa muito. O Corinthians precisa muito trabalhar essa Renato dependência.